Será que esse trabalho definitivamente o J. Cole está pavimentando o caminho pra ele estar firme na disputa de... Título de rei do hip hop? Será? Eu acho que é um degrauzinho, degrau, né? Fala, camadas, Celso Pereira, esse aqui eu tô musicalizo hoje com ele de novo, Marcos Roberto do céu, o nosso J. Cole brasileiro, porque o outro é a cópia. Esse é o Marcos Roberto, aquele é o Marcos Roberto gringo. Hoje pra poder falar do quinto trabalho de inéditas do Jermaine Lamar Cole, K.O.D. Então, sem mais delongas, vamos para... o review. Foi! Eu gosto dessa vinheta. Bau, bau, bau. Gente, vamos se inscrever no canal, vamos passar pros amiguinhos, se você gostar ou não, se inscreve, porque 4 anos a gente não chegou a 1000 ainda inscritos. Ih, mas tá chegando. Tá chegando, mas ainda tá um pouquinho longe ainda. Vamos fazer um negócio bacana pra quando chegar a 1000. Pô, vou chegar a 1000, vou estourar um champanhe nesse caralho, esse quarto aqui, trazer ó. um Xandão aí, fazer Um inferno aqui nessa porra. Marcos Roberto, tu sabe o que significa KOD? KOD pode ser Kids on Drugs, Uhum. King Overdose Uhum. e qual é o terceiro? Kill Our Our Demons. O que eu acho maneiro porque foi a única coisa que o J. Cole falou antes de sair o álbum. Assim, o álbum, tipo, meio foi anunciado na mesma semana. Ficou contando história. Olha só, KOD significa essas 3 paradas e o resto vocês tirem suas conclusões aí. Muito bom. Cara, funciona, porque, tipo, o trabalho do J. Cole permite que seja fácil a identificação e o entendimento dos temas, dos assuntos, sacou? É bem claro, é bem nítido nesse sentido. A capa ajuda muito, né? Cara, é maneiro o bagulho que tem escrito no comecinho da capa, lá em cima, a frase no topo. Este álbum não tem como intenção de maneira alguma glorificar vícios. Caraca, é verdade. E o que é maneiro, porque, tipo assim, você vê pela capa o J. Cole como o King Overdose, as crianças ali no meio, mesmo elas meio que, tipo, com cara de dopadona e, tipo, ele controlando elas assim. É legal porque as crianças que estão meio que mais afastadas do manto dele, assim, elas estão ali com o olhão arregalado, né, meio despirocado e tal. Mas aí quanto mais pra dentro, né, quanto mais próximo aqui, assim, do coração do King Overdose, as caras vão ficando deformadas mesmo. Assim, Caveira. E qual é a parada? Eu fiquei pensando que esses 3 elementos, eles são realmente importantes para a mensagem em si do J. Cole, que seria o King Overdose, o arranjador daquilo seria o manipulador daquilo, que é o que ele fala no trabalho do governo, por exemplo, Brackett, que ele fala como... sistema, exatamente, né? o sistema no geral. Kings on Drugs seria as pessoas, não exatamente só crianças, mas seriam as pessoas que são afetadas por aquilo. E o Kill Our Demons é a parada de exorcizar aquilo, o interior que você tem, os problemas que você tem por causa desses problemas com vício, com droga e etc, mas você ao mesmo tempo querendo se libertar dessas paradas. E é o disco que é isso, que é o disco que ele fala sobre todo esse processo, as pessoas que fazem isso, as pessoas que sofrem isso e as pessoas querendo se libertar disso, querendo trabalhar isso, esse contexto. Não, depois que você aprende, né, o conceito, acho que não tem como você não gostar do... Esse disco não tem como. O disco tem seus problemas, ele cresce muito e tal, mas como que esses 3 conceitos, né, como que eles se entrelaçam, inclusive dentro das letras das músicas, né? Um exemplo, assim, Photograph, de ser sobre vício em rede social, sobre dependência emocional, porque sim. É um novo tipo de relação que ele fala ali, sobre você se apaixonar por alguém, por uma foto de alguém. Quase Instagram ele falando ali fala especificamente, né? Ele fala de Kids on Drugs, mas tipo assim, quando o cara entra nessa ideia do vício, meio que o conceito indica que essa pessoa, ela não alcançou a maturidade. Infantilizada, então, né? A pessoa tá infantilizada. Então, mesmo que seja um adulto, você fala muito de questões de adultos aí. Sobre aquela música que fala sobre Kevin... Como é que é o nome? Kevin Hart. Que é sobre o Kevin Hart. Que fala sobre relacionamento, né? Sobre traição, etc. Não necessariamente você fala de criança, mas essa dependência emocional, o vício e tal, infantiliza o ser humano. E as soluções que são soluções simplistas, que normalmente você vai buscar soluções em remédios, você vai buscar soluções em entorpecentes, etc. Outros vícios, né, pra aliviar, também infantiliza o ser humano. Então faz todo sentido dizer Kids on Drugs. Não necessariamente um plano global pra dominar as crianças, mas como que nós nos tornamos frágeis. Mas ao mesmo tempo, nós temos que combater esse problema atual que acontece, mas a gente já pensando que, tipo assim,
a próxima geração que vai ser afetada vai ser as crianças. Sim. Começa desde cedo. As crianças têm desde cedo o Instagram. Tem um documentário na Netflix que é o Take Your Pills, que ele fala sobre o uso excessivo de medicamento para melhora de performance. Sim. Você medica as pessoas para qualquer coisa. Isso é um problema global, assim. É bizarro. Nos Estados Unidos é uma parada, tipo, absurda. Algumas vezes ou outra, eu acho que ainda tem resquícios um pouco da luminosidade que ele teve a partir um pouco ali depois do For Your Eyes Only, que ele começa a ficar meio messiânico demais. Eu tenho a resposta. Eu tenho a resposta, começa a meio julgar todo mundo, o caralho. Aí e aí começa a ficar meio. Começa a ficar tipo meio, pô, beleza. Eu acho que um rapper da sua condição, 3 vezes platina seguido, sem nenhum feature, com o poder de voz que tem, eu acho muito importante o cara debater esse tipo de coisas, ter essa mentalidade sobre a sociedade, sobre o povo negro e etc. Mas eu acho que o cara também, ele não pode querer achar que, por causa disso, escutem o que eu digo, porque eu sou o caminho, eu sou a passagem. Mano, calma, não é por aí. Inclusive, ele acabou, até musicalmente, eu acho que já não é muito forte, na minha opinião, do J. Cole. Ele escreve letras que desde o começo são simplistas, mas ele começou ao longo de se desconstruir essa mentalidade do dinheiro, a mentalidade da vida fútil, tudo. Isso é interessante também, mas eu acho que musicalmente ele não é tão forte. Eu acho que algumas vezes as batidas dele são meio pobres, assim, poucos beats, a coisa mais contida, mais quase jazzística, principalmente a partir dos 2 últimos trabalhos, mesmo que esse tenha flertado mais um pouco com trap em vários momentos e tal. Eu acho que ele não é tão bom realizador nesse sentido musicalmente. Eu concordo. E, liricamente, como eu disse, ele houve uma certa evolução pelo fazer esse lado mais grandioso, mais ambicioso do trabalho. Eu acho que ele soube dosar melhor todas as partes. É um disco que ele consegue ser narrativamente bem interessante. Ele não tem um lado arrebatador muito grande, que isso eu sinto falta disso, acho que você também sente, né? De tipo, caraca, tem aquele ápice, aquela música, ou aqueles momentos, tipo assim, caralho, que transcendental. Não tem. Vai virar o seu... Mesmo que seja o top single, Que... top dançante, top tudo, ou top underground, top tudo. Ele não consegue nenhum nem o outro. Mas eu acho que os dois lados, de ser uma coisa mais reflexiva, de ser uma coisa mais mainstream, ele consegue equilibrar bem. E no geral, o disco se beneficia disso. O conjunto vence. Você escuta o disco e você fala, pô, é um disco maneiro. Disco de 40 minutos, mais ou menos. Acho que são 42. Que passa rápido. Passa e você já quer ouvir de novo. Eu, pelo menos, eu ainda mais estudando pro review, ouvi, eu falo assim, cara, eu quero voltar nessa música de novo. Vou ouvir de novo. É isso mesmo. É essa sensação que passa. É legal nesse sentido. Se eu fosse enumerar, inclusive, momentos que eu acho que são bem próximos disso, pra mim, pelo menos, seria eu acho que aqui é o de boa. This is inclusive, esse recurso, ele usa várias vezes em várias músicas, que tem vários pequenos momentos de repetição, ou momentos de pequenas frases. Aquilo ali fica muito grudado na sua cabeça. A ETM tem isso. A Bracket, que ele fica... E aí ele tem que fazer algumas coisas, realmente, pra poder a música ficar soar interessante. Pode não ser a coisa mais inovadora do mundo, mas eu acho que ele consegue fazer bem aqui. The Cuts Off tem isso na Gimme Drink, Gimme Drugs, Gimme do Kill Edward, inclusive. Quem não sabe, tem 2 músicas que é featuring no disco, mas é ele mesmo com o pitch modificado, que eu acho que ficou bom. É legal que é uma relação de Mr. Como é que é? Mr. Hyde e Dr. Jekyll, né? O Kill Edward é o Mr. Hyde. O cara que escolhe as coisas erradas pra fazer. É o cara que vai pro lado das drogas, é o cara que vai pro lado, tipo... Eu acho que ele funciona bem, mas, por exemplo, na Brackets, eu acho que ele usa o pitch ao contrário, como se fosse meio Alves Esquilos. Eu acho que é muito infantil aquilo. É muito bobo. Eu acho que... Aí entra o lado que fala assim, cara, tem várias partes na música que se tivesse um featuring, ia passar melhor a mensagem do que ele queria falar. Do que essa opção que ele fez. Eu entendo isso que ele faz. O featuring é uma coisa banalizada hoje em dia. E tira, parece que às vezes, a mensagem. Parece que não é sobre falar música, parece que é sobre quem tá cantando. Sobre quem tá ali junto, Exatamente. Quando eu acho que a questão do featuring seria elevar ou modificar algum momento pra aquela coisa ficar interessante. Tem vários artistas que estão colocando featuring à torta direito porque tem que colocar, porque vai vender a música. E eu acho isso uma merda mesmo também, eu concordo. Mas eu acho que ele é muito extremo, tipo, ele vai por outro vertente. Ok, ninguém tá fazendo isso, ele tá fazendo, eu acho válido, assim, funciona. Em matéria de lírica, apesar da não complexidade das letras, porque qualquer um que escutar as letras vai saber exatamente do que ele tá falando, principalmente sabendo da proposta do disco. Para além dessa questão que me deixa frustrado no disco, é a falta de um beat que seja porradão grave. Ele tenta fazer isso, tem algumas músicas que ele faz isso bem, porque o Dia é uma Motivate, Window Pain é uma música que eu gosto também, que você sente que, caralho, entrou um batidão aqui, mas a opção de mixagem que ele fez deixa o som mais seco. Por mais que a música seja legal,
legal, você fica imaginando, tipo, caraca, imagina essa música tocando numa caixa de som de 2 metros, tá ligado? A opção que ele fez de mixagem não permite que isso aconteça. Por mais que essas músicas ensaiem essa possibilidade de ter um momento que você quase bate cabeça de tão maneiro que é, mas a opção de mixagem acaba tirando o tesão, fica um bagulho meio, puta, não... Fica meio chapado, né? Fica meio... Fica um som... Eu até acho que, tipo assim, no geral ele consegue fazer isso funcionar, mas eu tive a sensação que parece muito isso, o que o Saba, ele tenta fazer nos discos dele, mas o Saba, eu acho que tem uma... A música do Saba, no geral, o jeito que ele canta, o jeito que ele constrói as coisas ali, o próprio... Os samples, os instrumentos que tem ali, ele consegue dar uma certa vida a mais. Por exemplo, quando eu ouço um disco, os 2 discos do Saba, eu sinto que eu tô ouvindo a voz da rua, realmente. Eu sinto que, tipo, eu tô andando pra rua e eu consigo imaginar uma história sendo contada. Eu acho que o do J. Cole fica no meio do caminho. Do mesmo tempo que eu acho que ele fica no meio do caminho de usar o trap e uma coisa mais urbana, como o Migos usa no Culture 1, por exemplo. Ao mesmo tempo que ele tem um lado de ser grandioso, construir uma coisa maior, mais ambiciosa, que o Dan tem. Então ele me parece esses 3 trabalhos, mas de um jeito homogêneo, sem utilizar o melhor de cada um. Sim, é tipo assim, se aqui é o melhor, ele chega aqui assim. Eu concordo. Aí fica ali quase tocando naquilo que seria o ideal, mas não chega a acertar na mosca. KOD, The Cut Off, ATM, Brackets, Kevin Hart. Cara, as músicas são muito legais. As músicas são muito boas. Só que, tipo, realmente você fica com a sensação, tipo assim, caralho, o J. Cole, eu acho que ele ainda tá muito na promessa ainda. Eu acho que ele ainda vai oferecer, pra mim, esse trabalho e o Forest Hills Drive são os melhores trabalhos dele até agora. Ele precisa se soltar um pouco mais. Ele ainda se sabota um pouco para a música dele não ser maior do que deveria ser. Cara, mas vai acontecer. Vai. E um disco que, olha só, ele consegue flertar bem entre todos os assuntos. Questão de droga, ATM, que é sobre o vício, sobre grana, Motivate, que é tipo a motivação que a gente tem pra poder fazer as coisas na vida, principalmente questão também de dinheiro. Kevin Hart usando a infidelidade do Kevin Hart. Inclusive o clipe é muito maneiro, que tem o próprio Kevin Hart e ele sendo julgado por todo mundo e ele meio de saco cheio daquilo. E o cara no final chega pra ele e fala assim, mano, eu te entendo e você é humano, você erra. Sim. Cara, as pessoas erram. E as pessoas estão julgando o cara porque o cara é o Kevin Hart, tá ligado? Você entra no problema e fica ali, sem necessariamente fazer julgamentos morais, porque acho que é importante, porque esse é o momento da reflexão. Apesar de em alguns momentos ele vir com os seus julgamentos morais pra dar algumas soluções, né, dizer o que ele acha que deve ser feito ou não, no geral, o disco levanta o problema e faz a gente refletir. Isso já é um grande passo, já acho sensacional. Once Addict, até eu acho que ela é a mãe, exatamente. Ela poderia não ter sido interlúdio, porque talvez liricamente seja a música mais forte do trabalho, seja a música onde ele exorciza mais as coisas, ele fala isso de um jeito, tipo... E essa música talvez pedisse realmente um batidão mais urgente, uma coisa mais profunda, porque isso falta em alguns momentos do trabalho mesmo. Essa sequência, acho que é a sequência que eu mais gosto do disco. Não sei como é que é pra tu. Once Addict, Friends, Window Pane, Pane e aí a 1985. Considerando 1985 como um bônus, assim, porque ela já meio que foge do contexto. Eu não sei se foge totalmente. Não foge totalmente, mas dentro dessa proposta, pelo menos na sequência das 3, um ele fala da mãe, a outra ele fala dos amigos. É porque o outro. E a outra é meio que um fechamento. Que ele fala do inclusive primo. até o nome é outro. Que outro é como se fosse essa questão de encerrar. É um disco que merece ser ouvido, merece pegar as letras e escutar com atenção, porque ele tem realmente um certo grau de pensamento, de profundidade e fazer o que ele faz. E tipo, se ele conseguir mudar a cabeça de algumas pessoas e tudo, ajudar várias pessoas, e ele tá tentando fazer isso pela comunidade por fora, sem ser só pela música dele. Ele discute isso, inclusive na 1985, assim, o lance da posição do rapper e a responsabilidade que o rapper tem de falar as coisas. Tem uns caras tipo Lil Pump que ficaram meio tipo, tomaram a dor, falaram assim, pô, você tá me julgando porque eu sou um merda, então, cara, mano, olha só, eu acho maneiro, a comunidade tá lá com grana e o caralho, mas vocês realmente podem fazer mais coisas que só fazer festa e só cantar sobre drogas e etc. Bem, mas eu acho legal, acho eu uma também acho. proposta. Eu vou dar 7,5 pra esse trabalho. Caraca, eu vou dar 7. 7? Eu acho que 7 é uma nota justa. Ele merece ser mais falado bem do que mal, no geral, por mais que a gente critique. Cria uma expectativa boa com um próximo lançamento. Sabendo que o próximo disco é o The Fall Off. Já deu o spoiler.
Então foi isso, esse foi outro reviewzinho. Se você curtiu ou não, dê aquele comentário aqui embaixo, sempre comente na base. Óbvio que muita coisa, mais com um disco dessa complexidade ou de diversas opiniões, tipo, vai ficar alguma coisa de fora, vai ficar alguma coisa que a gente não falou que você não é do seu grado. Eu sei que tem muito fã do J. Cole. Foi isso, esse foi outro programa, aquele beijo, aquele abraço e aquele tchau. Oi, foi!